Para mim é um seguro. É um seguro, assim, é uma forma de eu ter certeza que eu vou ter algum tipo de... Eu vou ter um bom atendimento médico quando eu precisar. Quando decidiu procurar por uma operadora de saúde lá atrás, era esse o entendimento que a Sara tinha. Durante alguns anos, a arquiteta teve acesso a todo tipo de serviço. Por ter empresa, se vinculou ao conselho da categoria para fazer parte de um plano coletivo que desse direito a consultas médicas, exames e internações. O plano me atendia em todos os quesitos, eu fiz até alguns upgrades, que eu não achava que eram necessários, mas acabei optando por upgrades. Eu fui bem contente com eles. Mas em dezembro uma notícia caiu como uma bomba. Aquele plano seria cancelado e Sara teria de procurar um novo seguro. Foi informado para a gente que a gente teria que optar por um outro tipo de entidade que pudesse fornecer o mesmo tipo de produto empresarial. Então foi indicado o Sindicato dos Arquitetos. E, enfim, eu acabei tendo que me filiar ao sindicato, tive que pagar uma anuidade de 200 ou 300 reais, alguma coisa assim, e aí me fizeram a proposta de um outro plano. O novo plano em si era da mesma seguradora. O preço, no entanto, bem diferente. Dos R$ 700 reais que estava acostumada a pagar, Sara passou a desembolsar R$ 1.300. Isso que nem de faixa etária havia mudado. E foi só trocar de carteirinha para ter dificuldade em ser atendida. Eu percebi que o plano tinha muitas restrições, diferente do plano que eu tinha anteriormente. E aí eu percebi que todos os outros médicos que eu fui me consultar e exames que eu queria fazer não eram aceitos por essa modalidade. Para piorar a situação, Sara tem um problema na coluna e precisa de tratamento constante. Não bastasse pagar pelo plano, ainda tem que custear todas as consultas e exames ortopédicos, uma despesa acima de qualquer orçamento previsto. Além de pagar, eu tive que pagar particular os médicos, eu tive que deixar de fazer fisioterapia, porque a fisioterapia onde eu fazia e onde eu já tinha costume de fazer não era mais disponível no plano que eu estava fazendo, que eu tinha adquirido. E fora a revolta de você estar pagando caro, se sentir enganado, porque a propaganda foi que eu ia ter um produto um pouco melhor, e ainda tem que arcar com todos os custos. Antônio Carlos é defensor público, está mais do que acostumado com situações assim e explica o que vê como realidade nesse relacionamento entre operadora e paciente. O que acontece na prática com elas é o seguinte: elas entram no plano coletivo e de tempos em tempos a operadora de plano de saúde verifica qual é a saúde financeira daquele grupo que foi formado. Daí ela vai identificar que determinada pessoa agora está num tratamento caríssimo de câncer e vai saber que essa pessoa não é lucrativa. Vai olhar para uma outra e falar: essa aqui acabou de ficar grávida, daqui a pouco ela vai ter um parto, o parto é custoso. Vai olhar para uma outra criança que está em home care e falar: essa aqui também é custosa. Vai acabar o grupo, vai pegar as pessoas que eram lucrativas e rapidamente vai alocar num outro grupo, e essas outras ficam de fora. E a resposta que elas ouvem, e eu pego isso todos os dias na defensoria, é a mesma história. Puxa, que pena, estamos atrás de um plano para você, mas não conseguimos encontrar. Não encontra por quê? Porque ninguém quer essas pessoas. É uma boa forma de você pegar uma peneira e ficar selecionando só quem está dando lucro. Irritada com a situação, Sara buscou a ajuda de um corretor para trocar de plano de saúde, mas foi informada de que deveria pagar uma taxa para isso. Você ter um plano de saúde é para te dar um respaldo para você ter um produto melhor do que você teria em qualquer outro lugar. Você pagar por isso já é uma coisa um pouco fora da caixinha, mas você pagar muito por isso e ainda ficar refém da política de te impedir de você trocar de plano ou de prestadora no momento que você quer ou no momento que você se sente insatisfeito, isso sim eu acho que é um ponto de revolta. Esta resolução da Agência Nacional de Saúde regulamenta a portabilidade de carências para beneficiários de planos privados quando, por exemplo, a operadora cancela o benefício. Pela regra que passou a valer em junho deste ano, o usuário tem o direito de mudar de plano sem que o acesso a determinados serviços seja negado.
Mas para que a migração tenha validade, o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo e o pagamento das mensalidades precisa estar em dia. Além disso, o usuário deve ter permanecido ao menos 2 anos no antigo seguro ou 36 meses se tiver cumprido a chamada cobertura parcial temporária. Apesar da nova norma, Antônio Carlos defende uma regulamentação da ANS no que diz respeito às operadoras de planos para que os pacientes não sejam os maiores prejudicados. A saída é a ANS fazer o que ela tem que fazer a regulamentação do setor. Fazer a regulamentação do setor de planos coletivos de forma a impedir esse tipo de cancelamento. Regulamentou bem para o consumidor não poder ferir essa sistemática do risco, mas não regulamentou da operadora de plano de saúde poder ferir o risco. Só tem uma forma de resolver isso, é de fato regulamentar os planos de saúde coletivos que são firmados por meio de administradoras. Nossa equipe entrou em contato com a ANS, mas não teve resposta em relação a uma possível regulamentação das operadoras. Imagina o sufoco que a irmã da Sônia sofreu antes dessa regulamentação. Ela tinha um plano, né? E o plano foi deixando de atender os hospitais que no início, né, atendia, com o tempo foi deixando de atender pelo plano. Então, estou pagando o plano caro, os hospitais não estão atendendo mais, eu vou mudar. Só que nesta mudança ela engravidou, né? Então, por conta da carência, né, do novo plano, aí ela já não conseguiu fazer o parto pelo plano. Na época foi um desespero só. Tanto para ela quanto para a gente, assim, foi complicado porque hospital público a gente sabe o jeito que tá, né? Então a gente ficava, e agora? E ela até tentou ir atrás para ver se o plano ainda conseguia fazer, né, o parto pelo plano, mas assim, não teve como. E ela acabou ganhando no hospital público e graças a Deus deu tudo certo, ela ficou até satisfeita, né, com o atendimento. Apesar da experiência ruim na família, Sônia não tem do que se queixar. Aí com ela estão 3 dos 5 filhos, além de conseguir fazer todas as consultas e partos do Lucas, da Maria Eduarda e do Gabriel. Também pôde usar o plano para os meninos durante o primeiro mês de vida deles, sem que qualquer cobrança adicional fosse feita. Quando eles nasceram, todos eles têm o teste do pezinho, tem a primeira consulta, né, no primeiro mês de vida. Então, eu sempre utilizei o plano, né, o primeiro mês ainda eles eram meus dependentes e nunca tive problema nenhum. Então, o plano para mim hoje é essencial. Essencial porque eu vejo muitos relatos, né, assim, de como está a saúde pública. A saúde, né, assim, nos hospitais particulares, a gente vê que também tem alguns problemas, né, tanto na rede pública quanto privada a gente vê que tem problemas. Mas eu acho que ainda assim, quem tem o plano de saúde ainda consegue um atendimento melhor, mais rápido, né, digamos assim. A gente continua falando sobre os diversos tipos de planos de saúde existentes no Brasil já. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares conta os casos de pessoas que tiveram problemas para realizar cirurgias e outros procedimentos por meio do seguro. Não saia daí que o repórter Justiça volta em instantes. Gilberto sempre contou com um plano de saúde empresarial para fazer exames e consultas de emergência. Além da mensalidade, pagava uma porcentagem referente a cada procedimento realizado. O administrador nunca tinha tido problema, só que a situação mudou quando ele recebeu a notícia de que estava com câncer. Eu tenho um problema de câncer de pele e em Brasília só existia um especialista que fazia um procedimento chamado cirurgia de Mohs. Esse procedimento ele se faz da seguinte forma: o cirurgião tira a parte da pele afetada e durante a cirurgia ele já congela a peça e vê no microscópio se ela tem as bordas livres. Porque se não tiverem as bordas livres, ele continua removendo
as peças de pele até que isso seja extraído do tumor completamente. E esse especialista, como ele era o único em Brasília, ele não aceitava plano de saúde. E o meu plano de saúde empresarial indicava que se houvesse alguma especialidade que não cobrisse, eu fazia particularmente, pagava todas as despesas e o plano cobriria dentro de uma avaliação deles em termos de valores do que seria coberto e reembolsado. Gilberto seguiu todas as orientações passadas e pagou pela cirurgia, que na época custou R$10 mil. Assim que se recuperou, foi atrás do reembolso, mas a resposta do plano não foi nada boa. A operadora informou que não iria arcar com nada. O caso, então, foi parar na justiça. A gente paga um plano de saúde já caro, qualquer plano hoje em dia não é barato. E aí, quando foi para a justiça, eles simplesmente fizeram uma ação protelatória, ou seja, eram só estagiários que iam lá. Toda vez que a juíza perguntava se queria fazer um acordo, eu falava, não tem acordo. Eu estou aqui simplesmente para ouvir, então assim, demonstrando que não havia interesse em resolver nada. No fim das contas, a operadora do plano de saúde foi obrigada a ressarcir o valor integral do procedimento. E quando parecia que a situação estava resolvida, Gilberto ainda teve que passar por mais um constrangimento. Então logo eu tive a decisão da justiça que eu tinha ganho, no mês seguinte o plano mandou uma carta convidando educadamente a sair do plano. Então, assim, a gente foi expulso e fomos para uma outra operadora que até hoje não deu problema, mas plano de saúde é sempre assim, né? Eles têm como o padrão negar se o procedimento for caro. Hoje, no Brasil, há 3 tipos de planos de saúde disponíveis para a contratação. O individual ou familiar, que é aquele em que o usuário procura a operadora. O coletivo por adesão, contratado por uma associação ou sindicato para uma pessoa jurídica. E o empresarial, feito pela empresa de um determinado funcionário. No plano individual, a adesão é livre. A rescisão ocorre em casos de fraude ou falta de pagamento. A cobertura varia de acordo com a necessidade e a cobrança é feita diretamente ao beneficiário. No plano coletivo, em caso de rescisão por parte da operadora, todo o grupo é prejudicado. A mensalidade é recolhida dos usuários. No plano empresarial, é preciso que o portador do plano tenha vínculo empregatício com a empresa contratante. O cancelamento se dá com o fim do contrato como um todo. Antes de escolher a operadora do seu plano de saúde, é importante ler o contrato com atenção e esclarecer todas as dúvidas. Depois, preencher um formulário com as informações verdadeiras sobre o seu estado de saúde. E por último, verificar se o contrato que você está fechando é de fato daquele plano que você escolheu. Mesmo tomando todos os cuidados, a Stephanie teve muitos problemas com o plano de saúde que contratou. Eu tive, por algumas vezes crises de rins. Essas crises se tornaram mais frequentes por conta de cálculos que foram formados. Os cálculos acabaram empalando na minha uretra e o que ocasionou de eu precisar de uma cirurgia de emergência para poder liberar o canal urinário. Chegando no hospital, eu estava com um nível de dor muito grande, o médico só passando medicações para dor, porque não podia me internar porque eu estava na carência do plano, mesmo ele sendo empresarial. E aí, nessas dores, eu só tomando medicação mais forte, cheguei a tomar morfina e o médico falou que eu precisava ir para a sala de cirurgia urgente. A questão é que a cirurgia, num primeiro momento, foi negada. E isso, segundo este advogado, não poderia ter acontecido porque a situação vivida pela paciente era de emergência. Nunca pode deixar de prestar o atendimento. E numa hipótese extrema, ele deve fazer um encaminhamento para a rede pública, mas nunca deixar o paciente sem atendimento. Por pouco, a Stephanie não teve um problema maior. A sorte é que ela contou com uma advogada, que conseguiu na justiça uma liminar para a realização da cirurgia. A lei ela determina que nos casos de urgência e emergência, a carência é de apenas 24 horas, que foi exatamente o caso dela. Ela teve uma crise renal forte em que o médico detectou a necessidade urgente da realização de uma cirurgia, sob pena dela perder o rim.
e ele diagnosticou, e com esse documento a gente conseguiu judicialmente o deferimento de uma tutela de urgência para determinar que o plano autorizasse e custeasse essa cirurgia sob pena de pagamento de multa, e o plano de saúde acatou e em menos de 24 horas ela conseguiu fazer a cirurgia. Hoje eu estou bem, graças a Deus, estou fazendo um tratamento com nefrologista, continuo fazendo um acompanhamento, né, dos cálculos que surgiram, mas por agora está tudo certo. Ainda sobre cirurgias, Dr. Fernando explica que apenas aquelas para fins estéticos podem ser vetadas pelo plano de saúde. E alerta, procedimentos reparatórios necessários após uma redução de estômago, por exemplo, não são enquadrados como estéticos e, portanto, devem ser custeados pela operadora. Além disso, quando a pessoa que precisa, em razão de saúde, fazer esse tipo de procedimento, o procedimento posterior, que é o procedimento, por exemplo, de redução do tecido da pele, ele também deve ser coberto pelo plano de saúde. Então, não só a cirurgia bariátrica, mas às vezes depois da cirurgia a pessoa fica com excesso de pele na barriga. E esse tipo de procedimento, que é estético, mas ele deve ser coberto pela operadora, porque a origem dele não é estético, e sim para preservar a saúde da pessoa. Em caso de dúvida, o recomendável é que o paciente procure a Agência Nacional de Saúde. O site da ANS é um site muito fácil de se mexer, de se manusear. É um site que tem várias informações e, inclusive, de forma intuitiva, que o consumidor consegue mexer e identificar os seus direitos. Então, primeiro, alguma dúvida que o consumidor tiver, ele deve ir ao site da ANS e colocar lá, por exemplo, cirurgia bariátrica, ou colocar lá o parâmetro de pesquisa que ele queira usar. Isso já vai ajudá-lo a saber se ele tem ou não tem direito. Quando ele fizer o requerimento junto à operadora de plano de saúde, ele deve registrar o protocolo. Porque caso comece ali uma divergência sobre o seu direito, ele tem como denunciar isso à ANS e a partir daí começar todo um procedimento, um processo de busca pelos seus direitos. E que, a não resolvendo nesse ambiente administrativo, deve se socorrer ao judiciário. Porque aí estamos diante de direito à saúde, de direito à vida. Então, em regra, o consumidor não tem muito tempo para ficar discutindo se tem ou não tem direito. A seguir, você vai conhecer as regras para a contratação de planos de saúde para idosos e saber se há cobranças abusivas de mensalidades. E mais, a importância da rede particular de hospitais diante da crise do sistema público de saúde. O Repórter Justiça volta em instantes. Dona Adelaide segura o boleto do plano de saúde. O valor, quase R$ 2.800 pagos mensalmente. Uma fatura bem salgada. Fora isso, todo ano, a aposentada sofre com o reajuste do seguro. Para continuar tendo assistência médica, precisa recorrer aos filhos. Tudo isso são meus filhos que estão fazendo, entendeu? E eu não acho justo. Eu não recebo mal, mas o plano de saúde está levando tudo. A conta que nunca fecha faz Dona Adelaide pensar sobre até quando vai conseguir ter um plano de saúde. Ela tem pesquisado outras opções mais em conta, só que fica bem confusa quando liga para a seguradora para obter informações sobre as tarifas cobradas para pessoas com mais de 65 anos. Até para cancelar está difícil, para você ter uma ideia. Eles dizem, olha, ou é esse ou é esse. Não tem opção. Conversei, implorei, as casas da senhora não tem jeito. É esse aí, pronto. E o valor do novo, acima de 59, é 1.100, por 2.100. Por que eu tenho que pagar isso? Tá abusivo, sim. Tenho que fazer alguma coisa, porque não só sou eu, entendeu? Não só sou eu que sou idosa no país. Tem milhões de idosos passando por o que eu estou passando. Dona Adelaide não quer correr o risco de ficar sem atendimento. Tem se esforçado para não ficar inadimplente, mas tem cada vez menos certeza sobre o que esperar para o futuro. E se coloca na posição de quem não tem condições de fazer um seguro de saúde. E quando não é uma família boa? Porque eu, graças a Deus, tenho 3 filhos ótimos, né? Todos me socorrem. E quando não é isso? Morre, morre, entendeu? Porque o que eu tenho passado
tá difícil. Seu Martim e Dona Francisca também tiveram plano de saúde a vida toda. Nesse caso, parte da mensalidade era paga pela empresa onde hoje o aposentado trabalhou por mais de 30 anos. Quando saiu do emprego para enfim descansar, seu Martim passou a ter que arcar com o valor integral. Só que com o tempo, teve dificuldade para continuar bancando o seguro. É que por mês desembolsava para ele e a mulher pelo menos R$5.000. O montante representava 90% do cálculo da aposentadoria. E aí, não teve outro jeito. O cancelamento do seguro foi certeiro. Eu estava achando bom. Era bem recebido. Os médicos tratavam a gente direitinho. Eu tive uma cirurgia, tive internado, eles cuidaram bem de mim. Aí eu fiquei gostando, né? Mas quando chegou no topo, eu me desgostei. Quando eu saí desse plano, eu fiquei de uma tal maneira que eu não quis mais saber de plano. Dona Francisca se sente triste com a situação. Antes, era acompanhada constantemente por um cardiologista. Agora, só vai ao hospital em casos de extrema necessidade e pagando pelo atendimento. A aposentada até sonha em voltar a ter um plano de saúde em breve, mas sabe que a realização dessa vontade pode não ser fácil. Foi muito ruim ele ter tirado o plano, mas era o jeito, porque senão a gente ia comer como? Viver às custas dos filhos, né? Era difícil, né? Na idade que a gente não pode confiar, né? Tem que ter um acompanhamento quase todo mês, ou pelo menos uma vez por ano, né? De qualquer coisa. De coração, de próstata. A gente tem que ter. As mensalidades dos planos de saúde podem sofrer 3 tipos de reajustes. O anual, por sinistralidade, que é aquele de legalidade questionável, e o por mudança de faixa etária. A correção anual dos valores vem sempre na data de aniversário do contrato. Já o reajuste por faixa etária pode ser feito cada vez que o beneficiário atingir uma determinada idade, conforme o estipulado no contrato. Desde a vigência do Estatuto do Idoso, em janeiro de 2004, a aplicação de reajuste por faixa etária após os 59 anos passou a ser proibida. Isso vale para os seguros contratados desde aquele mesmo ano. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, o valor da mensalidade da 10ª faixa etária, que compreende as pessoas com 59 anos de idade ou mais, pode ser no máximo 6 vezes superior à primeira faixa etária, que são os beneficiários de 0 a 18 anos de idade. A medida é para evitar que esses possíveis reajustes se concentrem para o público idoso e evitar também possíveis práticas abusivas. Para o consumidor que se sente lesado, a solução pode estar na busca pelos direitos na justiça. Se é plano coletivo, que como eu disse, você tem essa liberdade de aumentar sem limite da ANS, tem que socorrer ao judiciário. Vai procurar por meio de um advogado ou da Defensoria Pública. Vai ingressar com a ação nos casos que a análise couber, e eu já digo desde já, do ponto de vista legal, mais uma vez, não é um argumento que se diz estar afrontando a lei. É um argumento do espírito da lei, o que depende de uma certa interpretação e de um jogo de cintura do judiciário interferir em uma situação extralegal. Cada vez mais a expectativa de vida dos brasileiros aumenta. Hoje, é segundo este economista, de 80 anos para as mulheres e 73 para os homens. Mas Ronaldo explica que o governo, por exemplo, não vem acompanhando esse crescimento nesta faixa da população. E para idosos que não têm condições de pagar por atendimento particular, a rede pública de saúde acaba sendo deficitária. Cada vez mais o plano de saúde privado mais caro corre-se para a saúde pública, né? Nesse sentido, cada vez mais o atendimento é precário,
o atendimento para essas pessoas que estão correndo para o SUS direto está ficando muito difícil. Então, por isso a quantidade de reclamação, eu não consigo um atendimento, eu não consigo fazer uma consulta, uma cirurgia, apesar que nós temos números muito apropriados de cirurgia, de acompanhamento, mas ainda é insuficiente. O sistema de saúde, o SUS, ele vem sendo deficitário, né, na verdade, né? Ele atende hoje a média de 300 mil pessoas, né? Está deixando esse número cair muito. Por questões de tecnologia, de acompanhamento, de investimento. O próprio investimento anual vem caindo, tá? Era em torno de 132 bilhões, hoje, em 2018, por exemplo, foi só apenas 108 bilhões. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, é reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau!